Você não atrai pessoas tóxicas. É bem pior que isso, e a verdade dói, você precisa delas. Não de um jeito consciente, óbvio, mas de uma forma tão profunda e arraigada no seu inconsciente que seu cérebro, na verdade, busca e cria cenários onde essas figuras se encaixam perfeitamente na sua vida. Acredite, não é azar, nem um imã cósmico para problemas. É uma dança antiga, um roteiro que você vem seguindo há tanto tempo que se tornou a sua zona de conforto emocional, por mais desconfortável que pareça. O que chamamos de tóxico é muitas vezes só o familiar, o que já conhecemos, mesmo que nos machuque. E o cérebro humano, por sua natureza, prefere o familiar ao incerto, à mudança. É uma questão de economia de energia, de autopreservação, de tentar resolver velhos dramas. Seu inconsciente não está lendo um manual de relacionamento saudável, ele está lendo um script que você começou a escrever quando era bem criança, e que ele insiste em tentar encenar de novo e de novo, sempre com o mesmo tipo de personagem. Pensa comigo, você já se viu dizendo, de novo não, mas porque sempre acontece comigo, eu juro que dessa vez seria diferente. É quase como se você tivesse um GPS interno que, não importa o caminho que você conscientemente tente tomar, ele sempre recalcula a rota para o mesmo destino. Para aquela amizade sugadora de energia, para aquele relacionamento que te esgota, para aquele ambiente de trabalho que te invalida. A gente acha que está fazendo escolhas novas, mas na verdade está só trocando a embalagem do mesmo padrão antigo. Essa repetição não é uma falha de caráter sua. É o seu sistema psíquico buscando o que já conhece, o que, de certa forma, é previsível. E a previsibilidade, mesmo que dolorosa, oferece uma falsa sensação de segurança. É como a criança que prefere a surra conhecida ao abraço desconhecido, porque pelo menos ela sabe o que esperar. E essa é a primeira camada da nossa necessidade. Mas a coisa se aprofunda um pouco mais, e aqui a gente começa a flertar com as ideias de Carl Jung. Ele falava muito da sombra, todas aquelas partes de nós que a gente rejeita, nega, esconde, que achamos que são feias, inadequadas, que nos envergonham. A raiva que não podemos sentir, a vulnerabilidade que não podemos mostrar, a inveja que não admitimos. O que acontece é que essas partes não desaparecem, elas são projetadas. E onde elas são projetadas? No mundo exterior, nas pessoas ao nosso redor. Inconscientemente, somos atraídos por pessoas que carregam um pedaço da nossa própria sombra. Ou seja, aquela pessoa tóxica que te irrita tanto, que te provoca, que te desestabiliza, talvez esteja te mostrando um aspecto de você mesmo que você precisa integrar, que você precisa reconhecer. É um espelho, por mais distorcido e doloroso que seja. E o seu inconsciente sabe disso, e te puxa para perto dessas pessoas na esperança de que, finalmente, você encare essas partes de si. E de onde vem esse script primordial, esse roteiro que seu inconsciente se apega tanto? Geralmente, dos nossos primeiros e mais importantes relacionamentos, os pais, ou as figuras de cuidado. Antes mesmo de sabermos o que era amor ou relacionamento, fomos condicionados a uma certa dinâmica. Se o amor vinha com críticas, com exigências, com ausências, com manipulação, com um certo drama, é isso que se registrou como amor ou atenção no nosso sistema. Não que nossos pais fossem pessoas tóxicas, mas suas imperfeições, seus próprios traumas e padrões, moldaram a lente pela qual vimos o mundo e as relações. É como se tivéssemos baixado um programa de computador na infância, e ele continua rodando em segundo plano, ditando nossas escolhas amorosas, de amizade, de trabalho. Sabe aquela sensação de que você está reencenando algo? Não é só sensação, é real. Você está tentando resolver um negócio inacabado, de muito tempo atrás. Esse negócio inacabado é uma armadilha poderosa. Muitas vezes, a gente procura em pessoas do presente aquilo que faltou no passado. O pai ausente, a mãe superprotetora, o irmão ciumento. E aí, quando encontramos alguém que, por alguma estranha ressonância, evoca essas figuras do passado, mesmo que de um jeito completamente distorcido, nosso inconsciente acende um sinal de missão a cumprir.
Dessa vez, ele sussurra: eu vou conseguir o amor, a validação, o reconhecimento que não tive. Dessa vez, vou fazer dar certo. E a pessoa tóxica se torna o palco perfeito para essa tentativa de reparação. Você não está lá para ser feliz com ela, você está lá para tentar, mais uma vez, curar uma ferida que não tem nada a ver com ela, mas com o seu passado. E o seu inconsciente te convence que você precisa dela para, finalmente, fechar esse ciclo. Entramos então no que a psicologia chama de triângulo dramático de Karpman. Você já deve ter visto isso em ação, talvez até participado sem perceber. Nele, existem 3 papéis: vítima, perseguidor e salvador. E essas pessoas tóxicas são mestres em te puxar para um desses papéis, e elas próprias transitam entre eles com facilidade. Você pode ser o salvador, tentando consertar o outro, que é a vítima. Ou você pode ser a vítima, reclamando da pessoa tóxica, o perseguidor, enquanto ela te manipula. O ponto é que esse triângulo é puro drama, pura energia desgastante. E o pior, para muitas pessoas, essa intensidade, essa montanha-russa emocional, se tornou sinônimo de paixão ou conexão profunda. É o vício em adrenalina, em cortisol, em toda a química cerebral que acompanha o drama. Seu cérebro se acostuma com essa droga e começa a precisar dela para se sentir vivo, mesmo que esteja te destruindo por dentro. É uma verdade cruel, mas nosso cérebro, que busca a homeostase e a familiaridade, pode se viciar no caos. O drama libera uma série de neuroquímicos, como adrenalina e cortisol, que podem nos fazer sentir vivos, ainda que esgotados. É o que acontece com quem vive de crise em crise, de conflito em conflito. A ausência de drama começa a parecer monótona, chata, assustadora, até. É por isso que, quando surge uma relação saudável, equilibrada, que não tem altos e baixos extremos, que não exige que você se transforme em vítima, salvador ou perseguidor, o seu sistema pode rejeitar. Ele interpreta a calmaria como perigo, como tédio. A estabilidade parece vazia porque não há a necessidade de lutar, de consertar, de ser o herói. E, nesse ponto, você, sem perceber, precisa da pessoa tóxica para preencher esse vazio do drama. É um vazio que seu corpo e sua mente aprenderam a sentir como preenchimento. E não vamos esquecer o complexo de herói, ou, para alguns, a necessidade de ser o mártir. Existe um tipo de pessoa que, inconscientemente, precisa de alguém problemático para se sentir útil, valorizada, essencial. Se não há alguém para salvar, para ajudar, para cuidar, para aguentar, qual é o meu propósito? É uma forma distorcida de encontrar significado e autoestima. A pessoa tóxica se torna a sua causa. E você, sem perceber, alimenta a toxicidade para continuar no papel de salvador, porque esse papel, por mais exaustivo que seja, te dá um senso de identidade e de importância que, talvez, você não saiba como construir de outra forma. É o sacrifício disfarçado de amor, mas na verdade é uma necessidade profunda de validação pessoal, e o tóxico é apenas o gatilho, a oportunidade de sentir-se grande ao lado de alguém que parece pequeno. Essa pessoa tóxica também serve como um espelho amplificado para o que não queremos ver em nós. Sabe aquela crítica que te atinge em cheio, aquela atitude do outro que te tira do sério? Muitas vezes, é porque ela ecoa algo que está adormecido, ou reprimido, ou negado dentro de você. Se você tem uma profunda necessidade de controle e alguém te desrespeita constantemente, ele está cutucando sua ferida. Se você tem medo do abandono e alguém sempre ameaça ir embora, ele está ativando seu maior terror. É um feedback doloroso, mas muitas vezes preciso, do seu próprio terreno interno. E o seu inconsciente, que é sábio e busca a totalidade, precisa que essas pessoas venham para te mostrar onde você ainda precisa de cura, de atenção, de trabalho interno. É uma oportunidade de autoconhecimento disfarçada de conflito, por mais difícil que seja admitir. A alternativa a tudo isso, meu amigo, é muitas vezes aterrorizante. O que acontece se eu sair desse ciclo? E se eu parar de precisar do drama? E se eu parar de buscar o familiar e me abrir para o desconhecido?
O desconhecido, no nosso cérebro, é sinônimo de perigo, mesmo que o conhecido seja a dor e o desgaste. A verdadeira intimidade, a vulnerabilidade genuína, um relacionamento que seja de fato saudável e recíproco, pode parecer estranho, ou até mesmo, sem graça, no início, porque não tem os picos e vales do drama. Não tem a necessidade de lutar por atenção, de se provar, de perdoar o imperdoável. E essa ausência de desafio, para quem está acostumado, pode ser interpretada como falta de amor, falta de interesse. É o medo de um novo caminho que nos paralisa e nos faz clamar por aquilo que, teoricamente, detestamos. Então, qual é o primeiro passo para reescrever esse roteiro? O primeiro passo é o reconhecimento honesto e corajoso. Você não pode mudar o que você não reconhece. Pare de culpar o universo, pare de culpar o outro. Comece a se perguntar: que necessidade interna, inconsciente, essa pessoa ou essa dinâmica está preenchendo em mim? O que ela me dá que eu não consigo dar a mim mesmo? Que ferida antiga ela está cutucando? Que pedaço da minha sombra ela está refletindo? Essa é a pergunta-chave, a que vai abrir a porta para a sua liberdade. É um mergulho profundo no seu autoconhecimento e requer uma honestidade brutal consigo mesmo. Não se trata de julgamento, mas de pura curiosidade sobre o funcionamento do seu próprio eu. Será que você já parou para pensar sobre isso com essa profundidade? Rewriting the script, então, significa assumir a autoria da sua própria história. Isso começa com a auto-observação rigorosa. Quando você se pega atraído por alguém que apresenta sinais que você já conhece, pare e observe a sensação. É familiar? É intenso? Há uma promessa de drama, mesmo que sutil? Em vez de mergulhar de cabeça, dê um passo para trás. E se pergunte: isso é o que eu quero, ou é o que meu inconsciente precisa para reencenar um velho drama? Isso exige a coragem de não seguir o impulso automático. Exige estabelecer limites claros, não apenas para o outro, mas para si mesmo. Significa buscar terapia, coaching, ou qualquer ferramenta que te ajude a iluminar essas áreas sombrias da sua psique e a construir um novo manual de instruções para suas relações. É um trabalho de Hércules, mas a recompensa é a sua vida de volta. E aqui vem a parte que muitos não querem ouvir: o caminho para parar de precisar de pessoas tóxicas é desconfortável para caramba. Se você está acostumado a uma certa dose de drama, de intensidade, de luta, a ausência disso pode te dar uma sensação de vazio, de perda. É como um viciado em açúcar que, ao parar de consumir, sente a falta daquele pico de energia, daquela sensação de prazer momentâneo. Seu sistema vai reclamar, sua mente vai tentar te convencer de que aquilo era melhor, que você não é bom o suficiente para ter algo saudável, que é melhor o ruim conhecido do que o bom desconhecido. Esse desconforto é o seu velho eu se debatendo, resistindo à mudança. Mas é também a prova de que você está no caminho certo. A zona de crescimento está fora da sua zona de conforto. Abraçar esse desconforto é o que te move adiante. E quando você, finalmente, começar a atrair pessoas que são saudáveis, que são recíprocas, que não precisam do seu drama ou do seu complexo de herói, pode ser que você sinta uma estranha sensação de tédio. Sim, tédio. Porque não há a mesma intensidade, não há a montanha-russa emocional, não há a necessidade de lutar pelo amor, ou de provar seu valor. Essa calmaria pode, a princípio, parecer sem graça, sem paixão. É um desafio crucial, porque o seu cérebro, acostumado ao caos como normal, pode te sabotar, fazendo você sabotar a relação saudável em busca do emocionante, conhecido. A verdadeira paixão, a verdadeira conexão, nasce da vulnerabilidade, da segurança, da confiança, e não do drama. E aprender a saborear essa nova normalidade exige paciência e um reajuste profundo das suas expectativas e do seu sistema de recompensa interno. É um período de luto pelo velho e de celebração pelo novo. A integração da sombra é o presente final de todo esse processo. Quando você finalmente olha para aquelas partes de você que você projetava nos outros, a sua raiva, sua inveja, sua necessidade de controle, sua vulnerabilidade, sua sombra, e as abraça como parte de quem você é,
a necessidade de projetá-las diminui. A pessoa tóxica perde seu poder, porque ela não tem mais nada para te mostrar que você já não esteja vendo e trabalhando em si mesmo. Você se torna um ser humano mais completo, mais íntegro. E, magicamente, o tipo de pessoa que você atrai muda, porque a sua frequência, a sua necessidade, a sua energia mudaram. Você não busca mais o eco de um trauma, você busca a ressonância de uma alma que se reconhece e se aceita em sua totalidade. É nesse ponto que você se liberta da necessidade e começa a escolher de verdade. No fundo, essa jornada não é sobre evitar pessoas tóxicas. É sobre se tornar a pessoa que não precisa delas. É sobre curar as feridas internas, abraçar sua própria sombra, reescrever os scripts antigos e, finalmente, encontrar em si mesmo a inteireza que você, sem perceber, buscava desesperadamente nos outros. É um caminho de volta para casa, para o seu eu mais autêntico. Porque no fim das contas, a pessoa que você mais precisava salvar, curar e aceitar, sempre foi você mesmo. Que partes de você ainda estão buscando o eco de um passado que você jura ter superado?